Oi, tudo bem? Eu sou a Mari, da Jax Assessoria Social. Nesse vídeo aqui, eu vou te apresentar a recomendação do Conanda do que fazer na hora de utilizar os recursos do Fundo da Infância e Adolescência em casos emergenciais, como, por exemplo, Covid. Uma pergunta que eu recebi de muitos municípios foi: Mari, será que a gente consegue de fato utilizar o recurso do Fundo da Infância e Adolescência nesses casos especificamente de pandemia? Ou então, mesmo assim, se eu utilizar esse recurso, o que na prática eu preciso fazer para eu não ter problemas? Então, se você não viu, o Conanda, ele criou uma normativa, uma instrução, ele apresentou aos municípios a possibilidade. Ele apresentou para nós uma recomendação sobre a utilização dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência voltados para ações de prevenção ao impacto social decorrente do Covid-19. O que isso significa? Essa ação do Conanda, ela está baseada considerando o artigo 16 da Resolução 137 de 2010, que fala o seguinte: que é vedada de fato a utilização dos recursos do Fundo da Infância para despesas que não se identifiquem diretamente com crianças e adolescentes. Agora, existe dentro desse mesmo artigo uma explicação que fala: exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública previstas em lei. E esses casos excepcionais devem ser aprovados pela plenária do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, é nesse motivo aqui que a gente acha uma premissa para utilizar o recurso do Fundo da Infância e Adolescência em questões dessa calamidade pública específica. Então vocês viram que, apesar de estar escrito aqui nesse artigo, toda vez que acontece de fato uma situação emergencial, uma situação de calamidade pública, em geral, o órgão nacional, o órgão estadual ou às vezes o órgão municipal, ele vai nos apresentar uma manifestação referente a isso. Então, por exemplo, a gente vê às vezes situações de enchentes, situações que acontecem no próprio município, que acaba atrapalhando, né, o andamento normal da vida das famílias, dos projetos, dos programas que são apresentados pelo governo e pelas organizações. E aí, não é o conselho da criança ou adolescente do município que vai decidir se aquela é ou não uma situação de calamidade pública. Em geral, o governo do município, o governo do estado e, nesse caso aqui, o conselho e o governo nacional disseram: olha, gente, é sim, estamos num momento, numa situação extrema de calamidade pública, então eu vou te liberar para dentro de algumas normativas, dentro de algumas estruturas, você possa utilizar o recurso do Fundo da Infância e Adolescência. Eu gosto de deixar isso bem claro porque alguns municípios às vezes me perguntam: tá, Mari, então aconteceu uma coisa difícil lá, então já é calamidade pública. Não. Para que uma situação se torne de fato calamidade pública, em geral, infelizmente, porque não são situações fáceis de se viver, existem outros órgãos que estão declarando de fato calamidade pública no município, calamidade pública nacional, que foi o caso aqui em questão, né, na questão do Covid-19. Agora falando como então, Mari, que a gente vai utilizar o recurso do Fundo da Infância e Adolescência? Dá para usar para tudo então? Quer dizer que agora o dinheiro está liberado? Não. O Fundo da Infância, ele tem um objetivo específico, que é atender crianças e adolescentes. Então, ainda assim, ainda sendo possível acessar esse recurso diante dessa situação, ele vai ter que seguir algumas normas que já são pré-estabelecidas. A primeira delas, o recurso de fato vai ter que ser utilizado em prol da criança e do adolescente. Mesmo sendo uma situação extrema de calamidade pública, a gente não pode utilizar esse recurso do FIA do município, nem do estado, né, nem nacional, para quaisquer coisas. De fato, precisam ser ações voltadas para o atendimento das crianças e adolescentes que ficaram desassistidas de alguma forma.
A segunda coisa que a gente precisa lembrar é que o Fundo da Infância e Adolescência, ele não tem o objetivo de financiar políticas públicas. Ou seja, ainda assim, todo mundo que utilizar o recurso do FIA para as ações nas questões de calamidade pública precisam comprovar que de fato não havia mais nenhum outro recurso e nenhuma outra possibilidade para atender aquele fim. E eu falo isso porque às vezes, né, os municípios ficam empolgados ali, Mari, agora a gente está utilizando o dinheiro do FIA para fazer várias coisas. Mas será que de fato as outras fontes que obrigatoriamente teriam que atender e assistir essas famílias, essas crianças, já se esgotaram? Ou nós estamos, né, sendo precipitados em utilizar o fundo da infância? Então, primeira coisa, continua sendo para crianças e adolescentes, isso não mudou. Segunda coisa, só poderá ser utilizado o recurso do Fundo da Infância se de fato as outras hipóteses de fontes de recursos apresentarem que de fato não há dúvida. Essa utilização do FIA precisa ser necessária. Porque sempre, gente, o nosso objetivo enquanto Conselho da Criança e Adolescente, enquanto Fundo da Infância, é garantir que as crianças e os adolescentes estejam, né, sendo assistidas, que as ações não sejam cortadas, canceladas e nem que a criança e a sua própria família fique, né, em uma situação ruim, pior do que ela já está diante dessa calamidade pública que todos nós estamos vivendo. Ainda assim, por termos financeiros, por questões relacionadas à prestação de conta, quando a gente fala de dinheiro do governo, é obrigatório que a gente não use esse recurso de qualquer forma, muito pelo contrário. A gente vai atender e assistir a criança, mas a gente precisa ficar atenta a todos os passos aí para não ter nenhum problema, né? E nem contas bloqueadas no futuro. Uma outra coisa que a gente precisa perceber aqui na hora de utilizar esse recurso se baseia um pouco naquilo que eu falei antes, que é todos os recursos que vão sair do Fundo da Infância e Adolescência para atender isso, a gente vai precisar ter muita transparência na hora de fazer essas transações. Para onde que vai? Por que que vai? Então vamos lá, a gente vai seguir a regra. É para criança e adolescente? Sim. Vai atender diretamente essas crianças do nosso município, os adolescentes, os projetos, aquilo que a gente vinha fazendo? Sim. Segunda coisa, de fato, não há mais recursos de onde a gente possa tirar para sustentar essa situação? Não, Mari, comprovadamente não há. Então, passamos para a próxima etapa. De que forma que a gente pode apresentar essa utilização de recursos da forma mais transparente possível? E quando eu falo transparente, é explicando quanto de dinheiro que vai ser gasto, aonde que vai ser gasto, por que que vai ser gasto e apresentando um projeto. Quando eu falo projeto, eu não estou falando de um projeto a ser executado, assim como outras nas entidades, assim como nas organizações não governamentais. Não, mas é preciso ter lá uma justificativa que explique, né, que apresente números para o conselho. Olha, tá aqui, nós temos X famílias que estão desassistidas, dentro dessas famílias nós temos crianças, nós temos adolescentes, nós apresentamos os dados e os números para que quando a gente utilize o dinheiro, ele esteja ligado diretamente ao objeto. Lá nos tribunais de contas, o que vai importar para eles é de onde saiu esse recurso, para onde foi esse recurso, ele está sendo utilizado em criança e adolescente, qual é o problema e se uma coisa está ligada à outra. Então, não dá, né, só para ir pagando as coisas apenas utilizando o recurso do fundo. É necessário a gente apresentar, assim como se fosse para qualquer outra instituição e para qualquer outro projeto. Precisa ter ali dados e informações claras e de forma transparente para que esse recurso seja utilizado da melhor forma possível, sem infringir nenhuma legislação. Uma outra coisa também importante é a atenção, segundo a recomendação do CONANDA, precisa ser dada em especial para crianças e adolescentes institucionalizadas, que são aquelas que estão em acolhimento ou em socioeducação. E também para as crianças que são atendidas em programas de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, caso exista esse programa no seu município. Ou seja, vai ser atendido qualquer coisa para essas crianças? A gente vai pagar essa conta de qualquer forma? Não, o CONANDA também traz as explicações.
apresenta aqui o seguinte: aqueles que estão em tratamento de saúde, que precisarem de uma situação, estão em uma situação de vulnerabilidade específica, que necessitam de algum atendimento especializado, que por conta desse atual momento podem se tornar crianças ou adolescentes vulneráveis diante dessa situação. Ou seja, já que esse grupo de crianças e adolescentes depende de fato de um acolhimento, de uma socioeducação ou aqui, né, de uma proteção no caso do serviço de crianças e adolescentes ameaçados de morte, nesse contexto regional, nacional ou até mesmo municipal, é necessário que eles sejam priorizados. Essa orientação veio lá do CONANDA. Então eu sei que provavelmente existem várias outras situações do município necessitando, mas a prioridade vai ser olhar para esse sistema, né, de acolhimento para essas crianças e esses serviços que são prestados pelo município. E por último, porém não menos importante, a gente tem que lembrar que quem faz a gestão do Fundo da Infância e Adolescência é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, não. Mesmo que o CONANDA liberou a utilização dos recursos do Fundo da Infância para ações específicas, neste caso de calamidade pública emergencial, não é a prefeitura que vai deliberar, não é o município que vai deliberar e nem a Câmara de Vereadores. A gestão do Fundo da Infância continua sendo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou do Conselho Estadual e assim do Nacional. Ou seja, todas as necessidades que o governo tiver, que as instituições tiverem e aqueles que precisarem acessar os recursos do FIA, tudo aquilo que eles apresentarem, essas necessidades serão levadas para a plenária. A plenária do conselho vai avaliar, vai verificar, vai de fato entender as situações, até porque provavelmente as próprias instituições tiveram as suas adequações referentes aos serviços e atendimentos online e outros projetos que acabaram não acontecendo, né, na prática por conta do isolamento social. Então, o Conselho da Criança e do Adolescente vai pegar todas essas informações e vai criar um plano. Lembra que toda vez que a gente precisa utilizar o recurso do Fundo da Infância e Adolescência, a gente precisa fazer um planejamento anual? Tá lá o plano de ação e aplicação do conselho. Então esse plano ele pode e ele deve ser alterado. Precisa constar por meio de uma resolução que o conselho está revendo todas as ações, inclusive incluindo essas ações considerando o momento atual. Por que eu falo isso? Existe um controle de todos os recursos que entram e saem na conta do Fundo da Infância. Para cada valor que saiu do FIA, a gente precisa de uma justificativa e de uma resolução. Por isso que eu te apresentei todos esses passos, para que vocês sim utilizem os recursos do Fundo da Infância e Adolescência da melhor forma possível para assistir as crianças, para assistir essas famílias. Ainda assim, não deixem de cumprir aquilo que é obrigatoriedade de cada gestor municipal, aquilo que é obrigatoriedade de cada conselho municipal, que é de fato gerir, regulamentar, deliberar e até normatizar as coisas relacionadas ao Fundo da Infância e Adolescência. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado no seu dia a dia na hora de lidar com as questões do Fundo da Infância. Se ainda assim você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários e aproveita, né, para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal e ativar as notificações, que assim, toda vez que eu criar, né, aqui um vídeo novo e publicar, você vai ter acesso, tá certo? Um beijão e até o próximo vídeo.